pagamento na conta e você colocar o pagamento todo lá no cartão e não sobrar dinheiro para você passar o resto do mês. E às vezes não sobrava nem para pagar o cartão. E aí a gente ficava nessa bola de neve, assim, todo mês, sem dormir à noite, pensando o que eu fiz da minha vida. Se não der certo, eu não sei mais o que fazer. Já tinha pesquisado, coloquei até a minha casa para vender, que a gente construiu. O do Itaú era um cartão de crédito que a gente usava em mercado. No início era uma dívida de 3 mil, passou para R$9.500. Aí eu mandei uma T1 para eles e na primeira eles aceitaram e eu fiquei assim, gente, como funciona? Agora eu vi que funciona mesmo. Então, de 9.500, mais ou menos, a gente vai pagar R$4.000. Daí, 5.500 de desconto. Confie no método, é verdade o que ela fala. E dá para viver sem cartão, dá para viver uma vida sem caos. Me chamo Maria Clara, tenho 31 anos, sou de São José do Rio Preto e sou gerente administrativo em um salão de beleza. Estava aí num caos financeiro, como todo mundo fala, né? Em casa mora eu, meu esposo e a minha mãe. Virou uma bola de neve. Paga o cartão, usa tudo o cartão. Aí paga o cartão, virou aquele caos. Assim, a gente parcelava a fatura, no próximo mês vinha mais alta ainda, parcelava de novo e virou aquela loucura. E aí eu cheguei num ponto que eu falava assim, gente, não tem solução, não é possível que é isso. Gente, pelo amor de Deus, a gente só vive para pagar a fatura, nunca termina de pagar, nunca termina. Relativamente, nós não ganhamos mal se juntar a renda dos três. Minha mãe é aposentada, meu marido é policial militar e eu sou gerente de salão de beleza. E a gente não ganha mal, assim. E vivendo numa vida só pagando cartão, pagando consignado. Eu falei, gente, que é isso? Só que eu tava sem esperança. Falei, é isso, não tenho o que fazer, não sei mais o que a gente vai fazer. E aí, de repente, apareceu a Dagi no Instagram, naquela chamada da semana, sabe, do MDZD. E eu falei, vou assistir, é gratuito, vou assistir e vamos ver o que dá. Aí, a hora que ela começou a falar, eu falei, gente, eu acho que ela tá falando direto comigo. Porque tudo que ela falava batia com o que estava acontecendo. E aí eu chamei meu marido e fiz ele assistir a aula de novo. Ele assistia o que estava gravado. Fechou a semana e ela abriu o MDZD e a gente falou, meu Deus, e agora? Será que a gente faz? Será que a gente não faz? Mas ela falou, parece que é tão real, parece que vai dar resultado. E a gente não tinha mais esperança no que fazer. Aí eu falei para o meu marido, ela dá uma garantia de 15 dias. Vamos entrar e vamos ver, dependendo do que for. Se a gente vê que é uma furada, porque, eu já comprei inúmeros cursos, já com 1000 planilhas diferentes, 1000 formas diferentes de tentar se organizar e nunca dava certo. E aí eu falei, vamos entrar e vamos ver o que vai dar, né? Aí engoli o curso praticamente. Dormia, acordava, almoçava vendo o curso, dirigia ouvindo o curso o tempo todo. E aí eu fui vendo, eu falei, gente, eu acho que é real. Aí eu entrei na comunidade e vi os depoimentos e o pessoal falando. E eu fui mergulhando, assim, sabe? E aí fui mostrando pro meu marido e a gente foi mergulhando nessa área. E, assim, existe solução. E Maria, o que você estava procurando no momento que você encontrou a Dagi? Ela apareceu assim, do nada para você? Estava procurando alguma coisa? Estava procurando... Na verdade, eu estava acompanhando pessoas que ensinavam sobre finanças. E aí ela apareceu lá, do nada. Aí eu entrei no Instagram dela, no primeiro momento não me inscrevi, saí. Só que aí começou a aparecer de novo. Aí eu comecei a entrar, eu falei, é gratuita a semana, então vou fazer. Se não for nada interessante, passa, né? Mas eu estava vendo coisas de finanças para tentar ver se tinha alguma solução, para ver alguma coisa do tipo. E tem muita gente na internet, muita gente que fala muita coisa, né? E aí eu acho que nesse filtro ela apareceu para mim. Meu Deus, é realmente assim, um caos. É você chegar ao dia de pagar o cartão, você não ter o dinheiro para pagar o cartão.
cair o pagamento na conta e você colocar o pagamento todo lá no cartão e não sobrar dinheiro para você passar o resto do mês. E às vezes não sobrava nem para pagar o cartão. E aí a gente ficava nessa bola de neve, assim, todo mês, e sem dormir à noite, pensando o que eu fiz da minha vida, porque me culpando por isso, falando que tudo que estava acontecendo era por minha culpa, ter que ir para o médico, tomar remédio controlado. E aí a Daja apareceu. O que mais te preocupava, tirava o seu sono? Como que foi esse dia que você falou, gente, eu não consigo mais, eu preciso sair dessa situação que eu me coloquei? A minha mãe, como eu falei, mora com a gente. E a minha mãe já tem 60 anos. E ela sempre foi muito correta financeiramente, assim. Sempre, sempre, sempre. Sempre falou que a gente não podia dar um passo maior com a perna, tal. E aí eu me casei, mudei de cidade, e aí você vive naquela construir casa, e aí foi assim, juntando, fui querendo trocar carro, viver um padrão de vida que não acompanhava, e aí foi virando uma bola de neve. Eu engravidei, minha mãe se mudou para morar comigo, e aí a gente começou a usar o cartão dela, e aí eu envolvi o nome dela em tudo. A minha maior culpa era, tipo, a minha mãe sempre foi correta, sempre foi certa com tudo, e eu acabei, tipo, com o nome dela, com o cartão dela, com tudo dela. Então essa era a minha culpa. E aí eu prometi para mim que eu ia resolver. Eu não sabia como, mas que ela não ia ficar desse jeito, não ia ficar nessa situação. E quando apareceu a Haddad para você, o que te fez a confiar na Haddad, confiar no método e você ter, assim, eu vou entrar e eu preciso disso. O que te fez? Eu assisti a semana, passa muita verdade, né, no que ela fala. Quando ela estava falando, parecia que estava falando diretamente comigo, que estava contando a minha história. E aí eu estava assim, gente, eu preciso achar uma solução, eu não sabia o que fazer, e ela apareceu como, tipo, uma luz no fim do túnel. Aí eu ainda comentei com meu marido, se não der certo, eu não sei mais o que fazer. Porque, tipo, já tinha pesquisado, coloquei até a minha casa para vender, que a gente construiu, coloquei a casa para vender, para quitar essas dívidas, para quitar tudo. E eu estava assim. E aí ela apareceu e a forma como ela fala transmite muita verdade. E a forma também de dar essa garantia de 15 dias, da gente entrar no método, ver realmente o que é, e aí você vai pegando confiança. Qual que foi o maior medo, o desafio que você enfrentou? Teve algum processo assim, que você falou, eu não consigo, eu vou desistir? Teve algum desafio que você teve? O desafio, eu acredito que é o parar de usar o cartão. É o maior desafio que tem, assim, tipo, e agora? Se eu não usar o cartão, da onde que vai vir o dinheiro? Porque a gente não fica assim, eu dependo desse cartão, toda a minha vida é por causa do cartão. E o que eu vou fazer? Então, eu tive muito medo. E ainda mais pela minha mãe não estar acompanhando o curso, ela ficava, Maria Clara, mas tá certo isso? Não sei o que, mãe, confia no que eu tô falando, vai dar certo, vai dar certo. Então, o maior medo foi parar de usar, mas ao mesmo tempo eu pensei, foi o cartão que me trouxe até aqui. Então, eu tenho que aprender, ou eu vou parar de usar, ou eu vou aprender, só que mesmo aprendendo, chegou num ponto que mesmo se aprendesse não ia resolver, entendeu? Porque eu ia ter que pagar aquilo de alguma forma, e como que ia ser? Então foi a maior dificuldade. E eu acho que o maior diferencial, além de todo o método, é te mostrar aonde está a raiz do problema. Não adianta eu vou pagar lá as dívidas e continuar vivendo a mesma vida que eu vinha vivendo. Ela mostra realmente aonde que está o problema, o curso de proteção emocional. Nossa, entra assim em áreas da nossa vida que a gente fica, meu Deus. E é real. Eu comecei a limpar tudo da minha casa, comecei a organizar tudo, tirei muita coisa, doei muita coisa, vendi roupa, coisa que a gente nem ficava lá, ocupando espaço, e aí vai na raiz mesmo, né, do problema. E hoje, a hora que eu, por exemplo, vou em algum lugar, passo, aquela roupa tá bonita. Tá, mas eu não tô precisando de roupa agora, por que eu vou comprar? Tá na promoção, eu preciso disso? Não, eu não preciso, eu preciso juntar dinheiro para pagar minhas contas e pagar tudo. Então, eu penso agora,
2, 3 vezes antes de comprar qualquer coisa. Que legal. E como que foi para você ter essa visão da raiz assim do problema, que foi pegar o registrado, começar a montar o mapa de dívidas, fazer reset, né? Como que foi para É, você? Você teve assim um impacto, um choque? sim, eu sempre gostei muito de planilha, sempre gostei. E tentava fazer as planilhas, só que não tinha ao certo quanto eu gastava de mercado. Eu sabia, assim, quanto que pagava de água, de luz, mas o combustível não sabia quanto que gastava. A padaria que a gente vai não sabia. E ia gastando. E a hora que você para e vê aquilo, você fala, gente, não é possível que eu estou gastando tudo isso de mercado. São só 3 pessoas, o que está acontecendo? E aí, no primeiro mês que a gente fez tudo, eu vi lá quanto que a gente tinha gastado, coloquei uma meta, a gente viu quanto tinha gastado, e eu falei pro meu marido, chuta, quanto que a gente gasta de mercado? Ele falou, sei lá, 1.500 no mês, e era 3.600. Eu falei, não, a gente gasta isso de mercado. Ele, como assim? Porque a gente não tem essa noção, era só indo e comprando, sem necessidade, sem... E agora não, a gente colocou um limite, a gente gasta R$ 500 por semana e é aquilo. Não deu? Não deu. Nesses 3 meses aí que você ficou com o método, né? Ainda creio que tem muita coisa para negociar, Sim, muita coisa. mas a sua primeira já foi assim, um resultado que a gente ficou muito feliz. Que eu falei, Nossa, gente, em 2 meses, nem isso deu, né? aham, Eu sim, falei, sim. caramba! E conta pra gente como que foi o seu resultado. E teve mais, não foi só Conta! esse. Então conta pra gente como foi o Eu puxei o resultado. registrato da minha mãe, e o da minha mãe tinha uma dívida de um cartão de crédito das Casas Bahia, que a gente nem sabia que tinha aquela dívida. Era pouco, era R$ 550, mas a gente nem sabia que tinha essa dívida, que era de anuidade de cartão. E aí eu falei, gente, da onde que é isso, tal? Aí eu entrei em contato com vocês, e aí vocês falaram, não, você não vai pagar essa dívida, é uma dívida de anuidade. Entrei lá na hora, liguei no saque, pedi protocolo, fiz exatamente do jeito que manda no método, e agora eu tô a louca do protocolo, tudo anoto, tudo, eu tenho um caderninho que anda comigo, tudo anotando. E aí liguei lá no saque e na hora eles cancelaram. Falou, ó, tem 48 horas que vai sair do aplicativo e zerou. Então, teve esse desconto de R$ 550. E aí veio a dívida do Itaú. O do Itaú era um cartão de crédito que a gente usava em mercado. E aí deixou de pagar, e aí no início era uma dívida de 3 mil, passou para R$ 9.500, foram 170 dias de atraso. E aí, ainda quando a Dágio assistindo o curso, a Dágio falou: próximo de 180 dias é bom para negociar, é bom para fechar um acordo. Eu falei: meu Deus, será? Aí eu mandei uma T1 para eles, e na primeira eles aceitaram, e eu fiquei assim: gente, como funciona? Agora eu vi que funciona mesmo. Então, de 9.500, mais ou menos, a gente vai pagar R$ 4.000. Daí, 5.500 de desconto. Então, juntando do Itaú com o das Casas Bahia, já dá 6 mil, que já é 2 vezes o curso. O curso se pagou, não é mesmo? Meu Deus, então, que nem a Daji fala, só uma negociação você já paga o curso. E realmente foi isso que Exato. aconteceu. E ficou numa parcela boa, né? Que cabe no seu reset, que não te Sim, então, atrapalhou. eu pensei em colocar uma parcela maior, só que a gente tem outras coisas para negociar. Então, eu falei, não, eu vou colocar R$ 130 aí que eu consigo pagar tranquilo. E deu super certo. E Maria, deixa eu te perguntar. Sua vida, como tem pouco tempo ali, né? Tá mudando depois da entrada do método? Como que tá a sua situação financeira, o relacionamento do seu marido, da sua mãe, em questão de não utilizar tanto cartão que vocês estavam utilizando, né? Como que tá hoje? Sim, sim. Melhorou muito, porque agora a gente conversa entre si. Porque antes cada um tinha o seu cartão, cada um ia gastando, depois a hora que via tava tudo, as contas de casa, mais o cartão de cada um, mais... Então virava uma bola de neve. Hoje não, hoje a gente tem que se virar com o dinheiro que entra, então vai no mercado, ó, gastei tanto.
Então, a comunicação em casa melhorou muito, muito, muito. E a confiança, né, da gente saber, assim, que vai dar certo, que a gente está no caminho certo, que tem solução. Realmente a gente já está saindo daquele caos, daquela loucura, daquele não dormir à noite pensando nas contas que tem para pagar. Chega até a me emocionar de falar, porque é você viver em paz, é você ter tranquilidade, deitar a cabeça no travesseiro e saber que tá tudo certo, as contas estão em dia, de que você não tá devendo para ninguém, de que se acontecer alguma coisa, você tem um dinheirinho ali guardado, que a gente já começou a fazer uma reservinha. Então, nossa, realmente é uma paz, assim, é um alívio. A gente nunca mais quer voltar para esse caos que tem um processo ainda para viver, né? Porque a gente ainda tem consignado, agora eu vou começar a negociar os consignados, ainda tem outras coisas para negociar, mas a gente já está assim, respirando calmo. E quando liga alguém do banco, já falo para minha mãe, não se preocupa. Eles vão ligar, eles vão fazer coisa, não converso com o gerente, não converso. Meu assunto é direto no Bacen e no Procon agora. Todo mundo fala, tem um curso que você precisa fazer, porque realmente não é só sair do caos, é a geração sem dívida, né, que fala. É você saber viver com o que você ganha. E você não precisa mostrar nada para ninguém, você só precisa viver a sua vida dentro do seu padrão de vida, dentro da sua renda, sem esbanjar, sem nada, porque o que vale mesmo é deitar a cabeça no travesseiro e saber que está tudo certo, né? Maria, que conselho você daria para quem está nos assistindo e passou por isso, está passando por isso? Que conselho você daria para essa pessoa? Faça o curso, primeira coisa. Siga exatamente o que está no curso. Assista 1000 vezes. Eu toda hora estou assistindo. Agora eu estou assistindo os SOS que está gravado de 2024, de 2025. Eu estou almoçando, eu estou assistindo, eu estou dirigindo, eu estou ouvindo. É o tempo todo, porque cada momento você pega alguma coisinha de um caso ou outro, você aprende coisa nova. E é aquela coisa, você precisa estar no meio, você precisa estar ouvindo isso para você ir assimilando e entrando nessa vida, nessa nova vida, né? Então, assim, primeiro faça o curso, veja, reveja, confie no método, confie exatamente no que está escrito ali, porque realmente vale a pena, realmente é verdade o que ela fala e dá para viver sem cartão, dá para viver uma vida sem caos. Parabéns. Muito obrigada por ter topado conversar com a gente, por Eu que disponibilizar esse agradeço. tempinho, tá? É só o início de uma jornada de geração sem dívida, tá bom? Sim, sim. Muito obrigada, tá? Muito obrigada a vocês que tá o tempo todo aí ajudando a gente, disposto ao suporte, que é maravilhoso. Você manda mensagem, vocês já logo respondem. A Dagi, que, meu Deus, que pessoa de luz, que pessoa iluminada, que tem esse propósito. Ensinar as pessoas a mostrar que a vida realmente tem sentido e que não adianta a gente ficar vivendo atropelado em contas, em dívidas, não. A vida é muito mais do que isso. Então, muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Um beijo, Maria. Beijo. Um beijo. Tchau.